Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. A partir de amanhã entram em vigor novas medidas restritivas na Grande Ilha. Vão ser 3 dias de fechamento dos serviços não essenciais. Justiça determina que o município de Imperatriz antecipe feriado do dia 28 de julho para esta sexta-feira. E ainda, famílias em situação de vulnerabilidade social recebem doação de cestas básicas. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora. E a partir de amanhã começa a valer novas medidas ainda mais restritivas na região metropolitana de São Luís. Vão ser 3 dias onde apenas as atividades essenciais vão estar funcionando. A sexta é feriado antecipado. Sábado e domingo, as atividades não essenciais estão suspensas. Na Grande Ilha, os horários são mais restritos. Mercados, por exemplo, só podem abrir até às 9 da noite, delivery até às 11. O decreto em todo o estado libera o funcionamento de supermercados, mercados, feiras, quitandas e estabelecimentos semelhantes. Produção, distribuição e comercialização de produtos de limpeza, higiene e equipamentos de proteção individual, prestação de serviços de lavanderia, serviços de entrega e retirada, locais de apoio para o trabalho de caminhoneiros, a exemplo de restaurantes e pontos de parada e descanso às margens das rodovias. Os shoppings devem se adequar ao decreto. Só abrirão as portas os estabelecimentos que estão dentro das permissões. A gente vai manter todas as restrições que a gente tem com ele aberto. Então, álcool em gel, demarcação de distanciamento, aferição de temperatura, tudo isso a gente continua. Tá? De adicional, o que a gente está fazendo é mapeando com as lojas que vão operar para a gente poder melhorar a comunicação para o cliente que vier aqui. Serviços essenciais, algumas agências bancárias se organizam para não abrir durante esse período. O Sindicato dos Bancários se articula para fechar todas. Nós, do Sindicato dos Bancários, tomaremos as medidas administrativas e até mesmo judiciais para garantir o fechamento e assim contribuir com as medidas de combate e controle da transmissão do coronavírus. Por conta da situação sanitária atual, 80% das casas lotéricas fecharão as portas durante esses 3 dias e só voltarão a funcionar na segunda-feira. Em concordância de mais de 80% de empresários, resolvemos aderir ao lockdown no dia 26 a 28, retornando nossas atividades essenciais na segunda-feira, dia 29. Especialistas dizem que as medidas podem ajudar a conter a transmissão do novo coronavírus. Não existe outra maneira de se conter a transmissão deste vírus, a não ser com essa redução de atividades, com toque de recolher e, no último extremo, seria o lockdown. Para dar mais detalhes de como vai funcionar essas novas medidas decretadas pelo governo do estado na região metropolitana de São Luís, o repórter Hugo Viegas está ao vivo com o secretário estadual de Indústria e Comércio, Simplício Araújo. Boa noite, Hugo. Boa noite para você também, boa noite a todos. Exatamente, o secretário Simplício Araújo já está aqui com a gente, vai conversar com a gente ao vivo nessa edição do Jornal da Difusora. Secretário, então, amanhã começam os dias de medidas mais restritivas, mais duras, mas as conversas com o setor, inclusive, continuam. Como é que está isso? Eu não diria medidas mais duras, mais restritivas. Nós tivemos 3 pedidos de lockdown, então uma medida mais dura, mais restritiva seria o lockdown. Nós estamos compreendendo que não existe ambiente social para um lockdown no estado do Maranhão. Então estamos, em virtude dos esforços que o governador tem feito, com aumento de leitos, aumento de hospitais, aviões, helicópteros, com acenos ao comércio, planos para ativar a economia, nós estamos carregando praticamente sozinhos esse combate à pandemia aqui no estado do Maranhão. E agora a gente faz um aceno, é um apelo que nós estamos fazendo, pedindo a compreensão, principalmente da classe empresarial. Será praticamente 1 dia e meio, porque você vai ter a sexta e vai ter o sábado até meio-dia, quando a maioria dos estabelecimentos funcionam. Esses 3 dias, sexta, sábado e domingo,
são uma tentativa de frear a curva de contaminação, que está muito forte aqui no estado do Maranhão. Com isso, nós achamos necessário fazer essa paralisação para que nós tenhamos mais leitos disponíveis, especialmente leitos de UTIs. E aí qual é o próximo passo? O que vem depois, né? Esses dias serão avaliados, como é que vai funcionar? Todo dia o governador avalia com os secretários, com o comitê científico e também com a escuta que ele faz pessoalmente de empresários, de movimentos sociais, de pessoas que mandam de alguma forma alguma mensagem até ele. Ele ainda vai fazer essa reflexão hoje à noite, ainda com o comitê científico, e amanhã, quando ele se pronuncia toda sexta para a população, essas medidas estarão mais claras, mas não é intenção nossa esticar para ter mais restrições. O senhor falou que não são medidas tão duras assim, tão restritivas, mas é importante que a população tome consciência de que também não são dias para aproveitar como um feriado prolongado, não é isso? Olha, a gente faz um apelo, a gente pede até, por amor de Deus, que as pessoas compreendam que não são 3 dias de folga, não são 3 dias de festas, não é um feriado prolongado. É um sacrifício, é uma doação, é uma contribuição que você faz ao estado do Maranhão e aos maranhenses. Nós precisamos diminuir a curva de contaminação, precisamos aumentar o número de leitos disponíveis na nossa rede estadual, visto que os municípios não têm, em grande maioria, nenhum leito de UTI para atender as pessoas que estão nesses municípios. Então, mesmo você que está no município mais longe do estado do Maranhão, nos ajude. Olhe para o seu sistema de saúde, olhe para o sistema de saúde da sua prefeitura e veja como você pode ter problemas caso você seja contaminado ou alguém da sua família seja contaminado. Obrigado, secretário, pelas informações, pela participação aqui, então, ao vivo no Jornal da Difusora, e eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Hugo. Mesmo com a restrição de diversas atividades devido ao adiamento do feriado estadual, a vacinação segue em São Luís para idosos de 71 anos nos postos de imunização. A vacinação acontece no Centro Municipal de Vacinação, instalado no Multicenter Sebrae, e no Drive-Thru, que fica na Universidade Federal do Maranhão. Os 2 locais estarão funcionando na sexta-feira e no sábado. No domingo, a vacinação vai estar suspensa. E a Justiça determinou que a Imperatriz antecipe o feriado do dia 28 de julho, de adesão do Maranhão à independência do Brasil, para amanhã, seguindo a orientação do governo do estado. O impasse sobre o fechamento do comércio de Imperatriz foi resolvido após uma decisão judicial que determinou o município a baixar os portões de estabelecimentos comerciais nesta sexta-feira para cumprir a antecipação do feriado estadual de adesão do Maranhão à independência do Brasil, celebrado no dia 28 de julho. Já nos dias 27 e 28 de março, só serão permitidas atividades essenciais. A prefeitura discorda. É tanto que nós iremos recorrer dessa decisão judicial do ponto de vista em que o município de Imperatriz ele tem competência e autonomia para redigir normas e tratar do assunto da pandemia. Todo mundo pensava, inclusive os clientes, que a sexta e o sábado iria funcionar as lojas. Então muita gente sempre deixei para o final de semana, quando tem um pouco mais de tempo livre, para vir fazer suas compras, né? Agora, de última hora, foi decretado que vai fechar, ou seja, essa demanda que nós iríamos absorver na sexta e no sábado, não vamos mais. Após a decisão judicial, ficam suspensas, portanto, atividades comerciais no município de Imperatriz, que vem registrando um alto índice de morte por Covid. Este seria, inclusive, um dos principais motivos para o fechamento do comércio. Foi uma medida que foi decisão da Justiça Federal, né, para que o município cumpra e possa também divulgar nas suas redes sociais, em seus órgãos oficiais, de maneira educativa e também esclarecedora para que a sociedade tome a par, né, de toda a situação que nós estamos vivendo. Nos próximos 3 dias, apenas os serviços essenciais vão funcionar em Imperatriz, assim como na capital. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco aumentam os números de casos de abusos contra crianças e adolescentes nos primeiros meses do ano e ainda os riscos da automedicação durante a pandemia.
O aumento de casos da Covid-19 aumentou também a venda de medicamentos que supostamente atuam no combate à doença. É preciso ter muito cuidado na automedicação, que pode provocar complicações mais sérias. A Lindiane sentiu os sintomas da Covid e procurou o médico nesta semana. Já iniciou com um coquetel de remédios passado pelo médico. A médica me passou um raio-x e comprovou que eu tinha umas lesões no pulmão. Aí me encaminhou para fazer o teste, eu fiz agora, Genésio Rego, e ela me passou a medicação para prevenção. Este proprietário de farmácia confirma que houve aumento na compra de medicamentos que supostamente ajudam no tratamento da Covid, como a ivermectina, azitromicina e hidroxicloroquina. Isso desde o ano passado, quando do início da pandemia até os dias atuais. A gente vê um número crescente, referente ao ano passado para esse ano, sendo que ano passado o pessoal compraram por mais desespero, E esse ano a gente vê que os casos aumentaram e a procura também aumentou muito significativo. Só que o farmacêutico alerta, a automedicação em qualquer circunstância é errada. Esse cuidado é essencial para isso não possa vir a agravar mais tarde, questão de toxicidade. Tem uma doença hepática, hoje a gente sabe que nós pode ter uma estatose hepática não só por uso de bebidas alcoólicas, não só por alimentar, mas sim por medicação. A respeito da Covid-19, a Associação Médica Brasileira emitiu uma nota nesta semana condenando o uso de remédios sem eficácia de prevenção comprovada. O posicionamento é oposto ao de julho do ano passado, quando a AMB defendia a autonomia do médico ao receitar os remédios. Infelizmente, não temos até o momento remédios que tenham demonstrado alguma eficácia. Felizmente, temos muitos investimentos nessa área, mas até o momento não existe um remédio que evite a infecção ou que evite a evolução de quadros leves para quadros graves. Este ano, casos de denúncias de crimes de abusos sexuais praticados contra crianças voltaram a crescer na região metropolitana de São Luís. Esta semana, um caso registrado em São José de Ribamar chocou a população do estado. Quando um abuso acontece, a primeira reação da vítima costuma ser o silêncio. Gerado pelo medo, esse comportamento observado por especialistas leva muitas vítimas a nunca denunciarem. Se o registro de ocorrências de crimes praticados contra crianças já era subnotificado, segundo o Conselho Tutelar, ao longo do ano passado, as denúncias despencaram. A pandemia do Covid-19, ela está trazendo um grande número de subnotificação, porque a maioria dos órgãos que fazem esse controle, eles perderam um pouco o registro de ocorrências e também de casos em relação à violência de criança e adolescente. Neste ano, as denúncias de crimes sexuais praticados contra crianças na capital maranhense voltou a crescer. De janeiro até hoje foram instaurados 21 inquéritos de estupro de vulnerável quando a vítima tem menos de 14 anos. 2 de estupro qualificado quando a vítima tem mais de 14 anos e 2 de inquéritos de outros crimes sexuais. Além disso, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente está investigando mais de 70 denúncias em fase preliminar. Esse início de 2021 ele se compara bastante com 2019. E com relação a 2020, a gente realmente acredita que teve essa redução durante a pandemia, principalmente porque os crimes de natureza sexual, eles são praticados, na maioria das vezes, às escondidas. E com a família mais confinada dentro de casa, a mãe dentro de casa, o autor ele sentiu dificuldade de praticar o delito. Segundo a delegada, na maioria dos casos, os autores são do convívio das crianças. Nesta semana, em São José de Ribamar, um casal foi preso, acusado de estuprar e torturar o próprio filho, de apenas 3 meses. A denúncia foi feita por profissionais da saúde do hospital do município. O bebê já havia sido internado no local 2 vezes. O caso segue sendo investigado pela Delegacia da Mulher de São José de Ribamar, que ainda é especializada em crimes praticados contra idosos e crianças. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco, famílias em situação de vulnerabilidade social recebem doação de cestas básicas.
A pandemia aumentou a situação de insegurança alimentar para muitas famílias da capital. Hoje, algumas dessas famílias foram beneficiadas com o recebimento de cestas básicas. Edna é diarista, mora com 2 filhos e uma nora que está grávida. Desempregada desde o início da pandemia, ficou difícil sustentar a família. É um pouco difícil, né? Porque só o marido e temos conta, temos luz e para 2 famílias não dá, né? Essa renda de um salário. Ana é vendedora ambulante. Também viu a renda da família cair muito com a crise provocada pelo coronavírus. São pelo menos 10 pessoas que dependem do trabalho dela. Neste momento, do jeito que está a epidemia, está um pouco meio difícil, a situação não está muito boa. Elas fazem parte das 200 famílias do residencial José Reinaldo Tavares, na divisa entre São Luís e São José de Ribamar, que receberam cestas básicas doadas em uma ação do senador Everton com o apoio deste empresário. Na verdade, nós do Bistrô Quintalão, nós sempre se sensibilizamos com ajudar as pessoas mais necessitadas. E nesse momento que a gente está vivendo, que o mundo está vivendo, que o país está vivendo, que o Maranhão está vivendo, nós achamos que seria um momento de, por mais que nós estamos passando por dificuldades, né, no comércio, nós achamos que deveríamos fazer algo pelo nosso estado, pela nossa cidade. A comunidade existe há 22 anos. São cerca de 15 mil famílias que vivem na região. A importância de que a gente aqui está salvando várias famílias, várias vidas, com essa parceria da Associação de Moradores do Residencial José Reinaldo Tavares, juntamente com o nosso senador Everton, o Otelino Neto e também o presidente da Câmara Municipal de São Luís, o nosso vereador Osmar Filho. A ação foi acompanhada pelo deputado federal Pedro Lucas e pelos presidentes da Federação dos Municípios Maranhenses, Câmara Municipal de São Luís e Assembleia Legislativa do Estado. Estou muito feliz de estar presente e dizer que ações como essas vão se multiplicar em toda a ilha. Hoje aí nós estamos aqui no bairro acompanhado do senador Everton, do presidente Otelino, entregando para essas famílias que mais precisam nesse momento difícil. Então, iniciativas como essa aqui são válidas, a gente agradece, se sente contemplado e faz um apelo também para que todos possam fazer a sua parte. Cada um fazendo a sua parte, nós conseguiremos mais rapidamente superar esse momento crítico da pandemia e, principalmente, ter menos perdas de vida. O senador Everton também destacou a importância de ações do tipo no socorro a famílias que enfrentam dificuldades com a pandemia. É o conjunto de muitas ações de enfrentamento que todos nós, cada um fazendo a sua parte, vai ajudando. Metade das minhas emendas da saúde, todos são destinadas para ajudar nesse combate à Covid, justamente para enfrentar esse momento difícil. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. Vai lá também nas redes sociais da TV Difusora e interaja com a gente. O Jornal da Difusora fica por aqui, com imagens ao vivo da Avenida Carlos Cunha, em São Luís. Muito obrigado pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã.